Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui no Panamá. Realmente é uma grande bênção e um privilégio grandioso estar com vocês ou junto com vocês neste momento. Hoje, quinta-feira, 13 de novembro deste ano de 2025. Já passaram uns 13 anos, desde 2012, foi a última vez que eu estive aqui junto com vocês, mesmo que a gente passasse, fazendo escala, ou na escala do aeroporto, mas eu creio que foi o país onde mais visitamos, porque fazemos escala aqui, assim que desse lado a pessoa vê que a parte onde a gente pode dizer que foi menos a gente visitou pelo tempo, mas quando a gente vai ver ou verificar, foi o que mais viemos, porque fazemos escala aqui no Panamá, mais visitamos. Deus abençoe o povo do Panamá, os seus habitantes, e que Deus continue preparando esse povo para obter as promessas neste tempo final, as quais Deus tem no seu programa para cada um de nós. E o povo do Panamá tem uma representação muito importante no reino de Deus. Portanto, no reino milenário e na eternidade existirão panamenhos que neste tempo final tinham recebido e a chegada do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, no milênio, quando estejam por lá, tinham recebido na terra a vinda do Senhor. Consequentemente, eu lhes digo que vocês estarão no milênio e na eternidade. Ou seja, Panamá estará no milênio e na eternidade. E sabem por que isso? Por causa de vocês. Ou seja, o povo panamenho, este país é abençoado por causa de vocês, pelos escolhidos. Ou por causa dos escolhidos. Procuramos uma escritura aí em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6, onde nos diz: vi voar pelo meio do céu outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregá-lo aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Aí desenha uma estrela de Davi do lado direito e escreve Zacarias 4, Apocalipse 10, do 1 até o 11 e 11 do 3 ao 14. Dizendo a grande voz ou em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Desenha outra estrela de Davi aí do lado esquerdo, o enviado a pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Podem assentar-se, tenha bondade, por obséquio. Para pregar o evangelho do reino, pois tem que ser um pregador, então. Não pode, a Bíblia não pode dizer que vai estar se realizando, levando a termo essa pregação a todo povo, nação, língua, tribo, se não existe uma voz. Sempre, em cada era e em cada dispensação, existe uma voz. E qual é essa voz? Ora, é a voz do enviado que Deus tem em cada tempo. Porque Amós capítulo 3, versículo 7 nos diz que não fará nada ao Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os seus profetas. Portanto, o evangelho tem que ser trazido ou levado através de um profeta na mensagem, recebendo o enviado de Deus e suas bênçãos, que foi pregado em 16 de setembro de 2009 em Veracruz, no México, nos diz:
Cristo disse, e será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Será pregado este evangelho do reino a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. São Mateus 24, versículo 14. São Mateus capítulo 24, versículo 14. E se vai ser pregado o evangelho do reino a todas as nações para um testemunho, e então virá o fim, o sinal para a vinda do fim é a pregação do evangelho do reino, e para isso tem que ter um instrumento de Deus, onde esteja o Espírito Santo nos falando o evangelho do reino. O evangelho que começou, que João Batista começou a pregar, e Jesus. Agora vejam que para ser pregado o evangelho do reino tem que existir, haver um instrumento. Agora olhem em São Lucas, capítulo 4, aí nos mostra uma das porções onde nos falou desse grande mestre, um grande rabino de Israel, levantado lá em Israel, chamado Jesus de Nazaré. Agora olhem, ele nos fala no capítulo 4, versículo 38 em diante, diz: Então Jesus levantou-se e saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão tinha uma grande febre e rogava por ela. Inclinando-se até ela, repreendeu a febre, e a febre a deixou. Ou passou, e levantando-se ela nesse instante, lhe servia. Ao pôr-se o sol, ou seja, já era pela tarde, todos aqueles que tinham doentes de diversas doenças ou tipos de doença, os traziam até ele. Ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Agora, olhem, isto aconteceu na primeira vinda do Senhor. Mesmo que em outras ocasiões ou vezes, ele não tinha que pôr as mãos sobre as pessoas, senão que bem melhor, ele falava a palavra e a doença ia embora. Ou, olhem, também ressuscitava se tivesse partido ou ido, tal como a filha daquela mulher que morreu, que estavam levando ela, vejam, e ele disse: levanta-te. Lázaro também lhe disse: Lázaro, vem para fora. Vê, não teve que impor as mãos sobre ele. Agora vejam, traziam até ele os doentes, os enfermos, e se você prestar atenção no cumprimento da visão da carpa, da tenda, você pode ver aí nessa atividade onde ele esteve, porque ele esteve só em uma. Não sabemos quantas mais tinham acontecido antes e quantas mais depois destas. E é a mesma coisa atualizado. O que existia lá, pessoas necessitadas. A mesma coisa sendo atualizada. Pessoas, tal como essa pessoa que entrou, deitada numa maca, o outro tinha muletas, ou seja, ele tinha um problema com as pernas ou em um pé, e assim por diante, como exemplo. Vejam, levam as pessoas até um lugar. Agora, por que o levam para esse lugar? O que é que motivou essas pessoas, ou levou essas pessoas a chegarem até esse lugar e ter essa atividade, fazer a fila e passar por esse lugar, essa câmara secreta, esse quartinho, e depois ver o resultado disso quando o irmão Branham vê cura, vê a pessoa curada. Entram doentes ou enfermas, com alguma condição ou situação, como essa senhora que já tinha 20 anos deitada ou acamada, e algum dia saberemos quem é ela, porque é uma dessas que ele viu, tal como o homem de muletas. Agora vejam que todos foram movidos por algo, teve uma atração, algo foi se murmurando, se espalhando, houve algo que
foi escutado ou se escutou de que em tal local ou lugar estavam se fazendo curas, porque tudo é de uma forma progressiva e muito mais. Lembrem-se que isso é num tempo de aperto, ou seja, que certamente já para esse momento ou instante as coisas estariam muito difíceis na raça humana, no meio da raça humana, os hospitais cheios de gente, não há para onde se ir, e a única porta de escape ou de salvação, falando assim desses termos de cura, é levá-los até esse local. Agora vejam que ele disse que isso se estaria repetindo em muitos lugares também. E o Panamá também seja um lugar onde essa terceira etapa causa impacto tal como está impactando no espiritual, está impactando. Vejam, porque você chegou até aqui buscando o quê? Buscando essa cura espiritual, vê? E nós estamos nos congregando todos juntos, vindo ou chegando num local para receber bênção. Cura, saúde espiritual e física também, mas tudo começa ou inicia de uma forma progressiva, vê? Ele diz que os milagres seriam milagres internacionais ou internacional, ou seja, que tudo isso vai impactar todo o planeta Terra, porque ele diz que a terceira etapa é para os perdidos, para a igreja, para as fátuas, para a noiva e, certamente, para os 144 mil que entram nessa parte do mundo, ou junto com o mundo. Agora olhem, lembre-se que as pessoas, quando elas saíam, elas não sabiam o que tinha acontecido. Não dizem que ele colocou as minhas mãos sobre mim, não fala assim, não diz que falou a palavra e disse tal coisa. Entrou e saiu curada ou curado. Esse mistério só o conhece o instrumento que Deus, neste tempo final, está usando, é que o conhece, esse mistério, para que não surjam imitações, porque o diabo é um imitador e ele quer imitar tudo. Qualquer coisa que ele veja, aí ele vai imitando. Para que o povo de Deus, quando veja o real, diga, mas isso é a mesma coisa que fulano está fazendo. A mesma coisa que Gamaliel falou quando ele era muito sábio, ou seja, ele usou aí o seu raciocínio, a razão no tocante a... Olhem, se isto não for de Deus, isso vai desaparecer. Lembre-se o que aconteceu, que veio Teudas e Judas, um movimento assim, desse jeito, vê? Era parecido o que esses discípulos estavam fazendo aí, e o que aconteceu depois se desapareceu, não chegou a lugar nenhum. Fez-se sal e água. Mas se isto é ou for de Deus, olhem, é melhor vamos deixar eles quietinhos. Isso sim é que é ser um homem sábio. Vamos deixar quietinhos, não vai ser que, se isto for de Deus, vamos nos achar então lutando contra Deus. E aquele que se mete com Deus ou contra Deus, esse é o pior inimigo que a pessoa pode achar ou encontrar. Porque Deus, tal como Deus queira aconteça o que aconteça, Ele vai cumprir o seu programa. Não importa que as pessoas não se agradem da forma que ele está cumprindo, ele sempre vai cumprir. Agora olhem, ele aqui, quando as pessoas trazem as pessoas até ele, ele diz que a Escritura põe a mão sobre cada um deles e os curava. Também saíam demônios, de muitos saíam demônios, dando vozes, gritando, dizendo, tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Olhem, ele escreve aí, sabiam que ele era o Cristo, e desenha uma estrela de Davi. E também no versículo 14 do lado direito desenha uma estrela de Davi, e ele escreve, nem aos anjos, nem aos demônios lhes é dado o pregar para o povo. Porque tem que ser conforme a ordem divina, tem que ser através ou por meio de um instrumento de um véu de carne. Agora, se não é permitido a um demônio, não lhe é permitido pregar para o povo, e esse demônio se faz carne, porque é um espírito da quinta dimensão, pois também não a essa pessoa lhe é permitida pregar ao povo. Aí tem-se que o povo tem que olhar aí qual espírito tem esse pastor ou esse ministro. Porque se for um espírito da quinta dimensão, você já pode ver
pela Escritura que não é permitido que ele pregue ou pregar. Agora continua dizendo que quando já era de dia, saiu e foi-se para um lugar deserto, e as pessoas o buscavam, procuravam, e chegando até onde ele estava, o detinham para que não se fosse deles, não fosse embora, mas ele lhes disse que é necessário também que a outras cidades anunciem o evangelho do reino de Deus, porque para isto eu fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galileia. Tinha sido enviado para pregar o evangelho do reino. Agora vejam que assim é como nós temos lido aqui em Apocalipse capítulo 14, que também a este anjo ele é enviado para pregar o evangelho. Este anjo agora continua dizendo: depois de Cristo ser crucificado, já os apóstolos começaram com São Pedro, começaram a pregar o evangelho da graça. Aí se deteve, parou a pregação do evangelho do reino aí, e começou a pregação do evangelho da graça. O evangelho de nossa salvação, o evangelho da redenção, o evangelho da paz. Mas agora, para o tempo final, voltar-se-á a pregar o evangelho do reino. Portanto, o Espírito Santo estará em alguma pessoa falando à sua igreja e falando ao povo hebreu e falando a todas as nações. Então, se é através ou por meio de um instrumento que falaria à sua igreja e ao povo hebreu, ora, então tem que buscar esse instrumento. Não pode ser um dos mensageiros que se foi ou partiram, porque eles já terminaram o seu tempo e foram descansar. Agora olhem na página 22 do livro de Citações, parágrafo 181. Diz: eram as águas de juízo que destruíram o incrédulo. Foram as águas do juízo que destruíram o incrédulo, as mesmas águas que levaram Noé em segurança. E é a mensagem evangélica, e escreve do reino, que destruirá o incrédulo, aquele que levará a igreja no rapto antes que o juízo caia. O que levará, e escreve aí o evangelho do reino, a mensagem evangélica de juízo. Isaías 61, do 1 ao 2. É o evangelho do reino que vem com bênção e também vem com maldições, vem com bênçãos e com juízo. Agora continua dizendo: assim como o evangelho da graça, o evangelho de Cristo é para todas as nações, para todos os moradores da terra, o evangelho do reino também é para todos os moradores da terra. Diz em São Lucas, vamos ler Apocalipse capítulo 14, e vamos ver quem será o enviado do Senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo para pregar o evangelho eterno, o evangelho do reino a todos os moradores da terra, para saber a quem nós vamos receber como enviado de Deus neste tempo final, porque existem muitos pregadores, mas aqui na Escritura tem um só que virá pregando o evangelho do reino a todas as nações, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Lembrem-se, olhem, isto foi pregado em 2009, e ele em 2009, nesse mesmo ano, ele disse que a meia hora de silêncio ainda não tinha iniciado ou começado, portanto, todavia, esse ministério não estava sendo operado em operação nesse instrumento, todavia. No instrumento onde Deus estaria realizando, levando a termo essa obra. Agora lembre-se que tudo começou de uma forma progressiva, tal como foi na primeira vinda do Senhor. Desde o dia em que João batizou Jesus, vejam, ele teve esse ministério de 3 anos e meio, e já nos últimos 6 meses, ele teve esse ministério adotado. Agora, isso é olhando de acordo conforme a semana número 70 da profecia de Daniel, que são os 3 anos e meio, o primeiro, e depois está essa outra parte, porque a semana número 70 se deteve ou parou, e está a segunda parte que corresponde ou cabe a este tempo final. Ou seja, aqui, o ministério de Jesus, se nós colocamos ele desde os 29 anos e meio,
mais ou menos em torno disso aí que começou o seu ministério. Vejam, o povo hebreu não conhecia, bem poucos conheciam quem era ele. Mesmo desde os 12 anos até os 29 anos e meio, não se soube ou não se sabia nada. Não, a Bíblia não registra isso, o que aconteceu, mas nós vamos saber disso, tudo o que aconteceu durante esse tempo, e isso esteve em segredo, e assim também na sua segunda vinda. Mas vejam vocês que um tempo pode, agora neste tempo, um tempo pode ser mais longo ou mais curto, ou seja, um tempo do passado. Tudo é atualizado. Agora, olhem, continua ele dizendo aqui, eu estou na mensagem recebendo o enviado de Deus e as suas bênçãos. Quando ele termine o seu ministério, então virá o fim para tudo aquilo que tem que chegar ou ter o seu fim. Página 41 do livro de Citações, parágrafo 333, nos diz. Agora, quando é que o Evangelho volta para os judeus? Quando o dia dos gentios se acabe e escreve a dispensação da graça. O Evangelho escreve o Evangelho do reino está pronto para ir ou voltar aos judeus. Eu poderia, se eu apenas pudesse pregar-lhes uma coisinha que está por acontecer aqui, vê? Aqui mesmo neste dia, vê? Está por acontecer. Está por acontecer. Quando entrei na era da igreja e esta grande coisa está por acontecer, seguirá ou irá até Revelação 11, ou seja, Apocalipse 11, e levantará esses dois profetas, Elias e Moisés, retornando novamente pelos judeus. Estamos prontos para isso, tudo está localizado em ordem pronta. Esta mensagem gentia, assim como os judeus a trouxeram aos gentios, os gentios a levarão de volta aos judeus novamente e o rapto virá ou acontecerá. E aí ele escreve os gentios, Moisés e Elias, levam a mensagem aos judeus e o rapto virá, porque é no meio dos gentios que esse ministério de Moisés e Elias estaria no fim do tempo. E em cima do parágrafo 333 que lemos também, escreve o dia gentil é igual à dispensação da graça. E também escreve Moisés e Elias. Agora continua dizendo, o reino dos gentios tem que chegar no final, porque o reino de Deus vai ser estabelecido na terra, o reino do Messias, e não haverá dois reinos ao mesmo tempo na terra. O reino do Messias será mundial. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 7 diz, e na escritura que lemos, vivo no meio do céu outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregá-lo aos moradores da terra, toda nação, tribo, língua e povo. Esse é o enviado de Deus, e se vai pregar o evangelho eterno a todos os moradores da terra, tem que estar na terra, tem que ser um homem, um mensageiro. Ou seja, que tem que ser um véu de carne, e em um véu de carne, através de um véu de carne, que ele se estaria revelando e estaria cumprindo assim esta escritura, como as outras escrituras que ele na sua vinda estaria cumprindo. Ele pode falar a mesma coisa que Jesus falou, quando tem uma escritura que se esteja cumprindo, no momento onde ele esteja realizando, fazendo isso, pode dizer, hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Quando leu Isaías 61, vejam, ele não leu a parte onde diz no dia de vingança, porque como depois ele iria dizer, hoje se cumpriu esta escritura diante de vós, e isso, ele não iria cumprir isso, ou seja, ele fez uma pausa, uma parada aí, um stop, parou, e isso ele iria repetir isso na sua segunda vinda através do instrumento no qual ele estaria cumprindo a sua vinda. Ou em quem? Um redimido. Um do meio do povo. Lembrem-se que anjo significa mensageiro, um mensageiro de Deus, um profeta de Deus com o evangelho eterno, o evangelho do reino, para pregá-lo a todos os moradores da terra. Um homem.
Vê? Não uma coisa mística, senão que é um homem de carne e osso. Agora olhem na página 113, parágrafo 993, nos diz: assim como o Pai o mandou pregar para os viventes, aqueles que tinham esperança, e depois lhes apresentou a mesma mensagem àqueles que não tinham esperança, parece que vai de acordo conforme ao que de agora, que tem que ser assim desse jeito, porque o Espírito de Cristo que mora em nós não muda a natureza dele, não muda o sistema de Deus, ele é o mesmo, em cada geração ele é o mesmo, ele deve ser o mesmo, disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os ministérios devem ser os mesmos. E escreve Apocalipse 7, do 12 ao 5, 11, do 3 ao 6 e 14, versículo 1. E isso nos fala aí nessas escrituras, nos fala dos ministérios de Jesus e Elias, do ministério do anjo com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo. Vejam aí, ele escreve, olhem, aí em cima do parágrafo 993, ele escreve a mesma mensagem para os que tinham esperança e para os que não tinham esperança. Hoje será o Evangelho do Reino. É a mesma mensagem, porque ele vem para abençoar os seus filhos, ou seja, transformar os escolhidos, e diz que vem para aqueles que não tinham esperança ou não têm esperança, ou seja, é uma mensagem de testemunho também para aqueles que não têm esperança. Na mensagem Almas Encarceradas, aí nos fala muito disso, porque ele aí nos mostra também o que aconteceu no tempo de Jesus. Na primeira vinda do Senhor, ele foi e pregou aos espíritos presos que não tinham oportunidade, já não tinham chance, que foram desobedientes no tempo de Noé, e assim também esse ministério diz aí que se iria repetir. E esses são os ministérios de Moisés e de Elias. Agora continua dizendo em alta voz. Quando nos fala de alta voz ou grande voz, nos fala da grande voz de trombeta, da trombeta final, a última trombeta de uma mensagem dispensacional. Essa é a última trombeta que 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 50 em diante menciona, o apóstolo Paulo fala dela, onde nos diz que a trombeta final, porque será tocada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós que vivemos seremos transformados. Na página 47 do livro de Citações, parágrafo 402, nos diz: isto é da mensagem às 10 virgens, diz: e nós que vivemos e que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos aos que dormem, esses preciosos que selaram com seu sangue, selaram seu testemunho com seu sangue, não impediremos ou atrapalharemos aqueles que dormem, porque soará a trombeta, algo acontecerá, esse algo evangélico soará, e escreve o Evangelho do Reino, o anúncio da sua vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que vivemos e permaneçamos seremos transformados. De pé aí, sentir uma mudança. O cabelo branco se irá, as rugas cessarão, mudados em um instante, em um abrir de olhos, e encontraremos os nossos amados primeiramente, ou em primeiro lugar. E ele escreve aí o anúncio da vinda, soará a trombeta de Deus, a ressurreição e a transformação. Agora continua ele dizendo aqui, no tempo em que este anjo mensageiro esteja, este profeta, pregando o Evangelho eterno, o Evangelho do Reino, acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados, e os que vivemos seremos transformados. Se é quando esteja esse ministério na terra, e esteja pregando o Evangelho do Reino, e é quando vai acontecer a ressurreição e a transformação, pois então não se cumpriu em Paulo, nem Irineu, nem Martim, nem Colombo, nem Lutero, nem Wesley, nem no reverendo William Branham, nem tampouco no tempo do doutor William Soto, porque não aconteceu a ressurreição nem a transformação. É no tempo em que este ministério deste anjo mensageiro esteja pregando o Evangelho do Reino, pois então tem que buscar quem ele é, quem é que está realizando, fazendo essa obra, esse labor. Agora olhem na página 6A,
do livro de Citações, parágrafo 59. Aqui nos diz: eu creio que brevemente chegará o tempo quando a cura milagrosa será uma coisa comum, normal. Temos que alcançar uma fé de rápido na igreja para subir daqui em um desses dias. Subir da sétima era para a era da pedra angular. E aí desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. E olhem, ele escreve em cima: fé de rápido, a cura será comum, normal. E olhem o que fala da fé de rápido, escreve embaixo: a fé de rápido nos trovões. No Evangelho do Reino, portanto, consequentemente, ao você identificar esse mensageiro com o Evangelho do Reino, e estará recebendo essa fé de rápido para ser transformados e raptados. Sem a pessoa escutar o que esse mensageiro estaria trazendo para a igreja, não poderá ser transformada. E ele, na mensagem de domingo, foi que ele disse que muitos estarão escutando e nem saberão que isso é ou são os trovões, porque é de uma forma tão simples e tão comum ou normal que qualquer um dirá: não, isso não pode ser assim, desse jeito, assim, isso não pode ser assim, desse jeito. Bom, pode ser para Deus, porque Ele no seu programa o tinha predestinado assim. E só os escolhidos de Deus estariam recebendo, porque são os que estão esperando Ele ou estavam esperando para receber a transformação. Aqueles que não vão ser transformados não vão recebê-lo. E isso lá a gente diz que isso aí cai no mato, ou tem no mato, é um ditado. Isso tem no mato, por lógica. Se não vai ser transformada, a pessoa não vai lhe interessar, ou ela não vai ter interesse em escutar e receber. Bem melhor, alguns deles vão atacar, blasfemar, zombar, mas tudo isso nós já sabemos que está no programa divino, porque em todo o tempo aconteceu isso. E se aconteceu lá e ele disse que seria paralelo em tudo, pois tem que buscar aqui o equivalente a isso, tem que buscar filhos de Deus crentes na mensagem, recebendo a preparação, recebendo o ensinamento sobre carpa, e pelo outro lado, por algum lugar tem que estar, ou aparecer aqueles que preenchem os pré-requisitos desses que se levantariam contra a V, porque tudo é paralelo. Agora continua dizendo: este é o enviado de Deus prometido para este tempo final, a quem estaremos recebendo com regozijo, alegria e com agradecimento a Deus que o tem enviado. E aí virão grandes bênçãos para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Aí virá a revelação divina de todas as coisas que devem acontecer no nosso tempo, a revelação divina para a nossa transformação em rápido. E se vem a revelação divina para a transformação em rápido, tem-se que buscar onde iria vir ou chegar. E quando lemos nas mensagens que ele diz que isso seria dado no cumprimento da visão da carpa, que na carpa se estaria pregando os trovões. Pois então, não se estavam escutando então os trovões durante esse tempo ou aquele tempo. E você dirá: mas é que ele disse, ele falou em tal ano, em tal ano, em tal ano. Então, se você ficar apontando isso e dizer que nessas mensagens ele falou isso, e que depois agora diz que na carpa iria se estar dando os trovões, então você o está apontando ou mostrando como um enviado que não é de Deus. E aí um grande problema é que você se mete: não, aqui eu não falei isso. Bom, como você está comparando uma coisa com a outra, onde é que você vai deixar isso aqui? Assim que o mensageiro de Deus, sempre que Deus envia um profeta, olhem, tem duas áreas ou dois lados. Vamos falar assim: quando está ao lado que o mensageiro não tem recebido ainda de Deus uma revelação, não recebeu, como por exemplo durante o tempo de Eliseu, que vem a mulher, ou chega e ele manda o servo para que pergunte para ela, e ele lhe diz: vai, porque ainda Deus não me revelou o que é que está acontecendo, o que é que ela tem. Vê? Depois lhe foi revelado isso. E aí nós podemos ver que nem tudo ele sabe assim de uma vez só, de uma tacada só, senão que Deus vai lhe dando luz e mais luz sobre todo o seu programa que ele tem para o tempo em que Deus envia esse mensageiro. Depois o vem dentro do quarto, ele é visto, dentro do quarto ele se
deitou, e então, nariz com nariz, boca com boca e tudo isso, e depois ele fica de pé, parece que para que a criança tivesse calor, depois fica de pé e começa a andar, dando voltas no quarto. Vejam, tudo isso de um jeito, nós vemos por esse ângulo, de uma forma progressiva, a cura dessa criança, desse menino. E nós falamos sobre isso, onde o espírito ministerial de Elias percorrendo a casa, o lugar santíssimo, neste tempo final do fim. Agora, por um outro lado, quando o irmão Branham falou de que a noiva iria passar pela grande tribulação, vejam aí, depois o Espírito Santo o corrigiu. E ele depois, mais na frente, disse que não, a noiva não passa pela tribulação. Vê? Ou seja, que os mensageiros de Deus, quando eles trazem uma revelação, e se não está ou estiver alinhada, vejam, eles mesmos corrigem isso. E se não, o próximo, o outro corrige isso, porque é o mesmo Espírito de Deus. Agora olhem, no tempo do irmão William aconteceu a mesma coisa, que ele dizia por aí, por 97, 98, em algumas mensagens, ele dizia ou falava que essas mensagens que foram pregadas na década de 70, por aí, diz que essas mensagens não podem ser colocadas aí tal como estão, senão que tem-se que corrigi-las e colocá-las à luz daquilo que Deus já nos está dando. Agora, neste tempo, ele falava sobre isso aí. Aquilo que Deus nos vem dando, aí está dando mais luz sobre tudo que foi falado lá, vê? Tudo de uma forma progressiva. Agora, não é que eles tenham falado algo ou uma coisa, muitas vezes na primeira pessoa, ou que se estava cumprindo nesse momento ou instante, a pessoa dirá, mas isso está se cumprindo nele, ou de quem ele estará falando? É como quando o eunuco dizia, mas este aqui, de quem ele está falando? Quando Filipe o encontrou, estava lendo a escritura de Isaías, ele dizia, mas este está falando de si mesmo ou está falando de um outro? Qualquer um diria, está falando dele mesmo. E não estava falando desse outro que iria cumprir. Isso, tal como Davi, o irmão Branham disse, crucificando o Senhor lá e cantando Salmo 22. Que falava que traspassaram minhas mãos e meus pés e tudo isso. Esse é o Salmo que verifica isso por aí. Agora vejam. Cantando o Salmo, poderiam dizer, isso se cumpriu em Davi. Porque ele estava vendo a situação pela perseguição que ele tinha, porque ele dizia que ele podia contar os seus ossos, ele estava bem magrinho. O Salmo 22, ele estava num momento difícil, Davi estava muito magrinho, ele não era alto, ele era baixinho. E imaginem, com todas essas lutas, qualquer um fica magrelo. E se ele não tivesse muito tempo para comer, para se alimentar, ele dizia que podia contar os seus ossos, mas vejam, ele estava falando desse que mais na frente, porque ele era o tipo e figura do Senhor também. Agora vejam como, de que forma, aqui, podemos ver esses ângulos em que os profetas podem estar falando algo e a pessoa pensar, isso vai se cumprir nele. Mas olhem, a maior evidência de todas, nas quais podemos ver que nenhum deles trouxe a fé de rápido, sabe qual é? Que não estão aqui. E como tem que ser através de um ensinamento, agora podem dizer, mas é que está a mensagem, está tudo na mensagem, a mensagem das boas novas que ele nos trouxe, sim, o que se trouxe, mas agora tudo isso tem-se que ter a revelação do alto, do Espírito Santo no meio do povo para colocar tudo isso no seu devido lugar. E daí é que está todo esse mistério do qual só quem o sabe, ou seja, esse código, só ele sabe como colocar tudo para que funcione. Os outros poderão pegar a mesma mensagem e não vai produzir nada, coisa alguma, mas eu lhes asseguro para vocês, com segurança, que um dia desses, não muito distante, toda esta palavra que foi falada, que está sendo falada, produzirá em todos os filhos e filhas de Deus um corpo eterno e glorificado. E também ele disse que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantariam, pois então vão ver uma outra evidência. Quando os mortos ressuscitem, vão dizer,
E isso foi pela palavra falada deste enviado de Deus. Do enviado de Deus com o evangelho do reino. Vê? Agora ele continua dizendo, a revelação divina para a nossa transformação e rapto, a revelação divina para tudo o que Deus estará fazendo neste tempo final. E consequentemente aí estará a fé para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Na página 4 do livro de Citações, parágrafo 28, olhe, nos diz, eu sinceramente creio que antes que a igreja possa ter no rapto, tem que ter fé de rapto. Nós não podemos ter até mesmo fé para a cura divina e muito menos para a fé de rapto. Agora isto ele também falou, isto nos selos, página 212, na 104, na 128, todas essas páginas nos falam dos trovões. Temos que ter uma fé que nos mude e vivifique este corpo e seja levantado. Eu creio que existe uma igreja caminhando para isso nesta noite, um poder do Deus vivo, que o homem falará a palavra aqui e resplandecerá como relâmpago. E uma igreja está saindo para fora, não um psicologista ou psicólogo, não uma dessas coisas compostas ou formadas para fazer crer, mas uma real e verdadeira e genuína ungida Espírito Santo chamada lá fora igreja. E escreve como relâmpago do lado direito para cima. E em cima desenha uma pedra angular e escreve falará a fé de rapto. Ou seja, que a fé de rapto tem que ser falada e tem que existir. Tem que haver um povo escutando e recebendo no seu coração, assim como receberam esse evangelho da graça e nasceu a fé na primeira vinda do Senhor e nasceram novamente de novo todos os que receberam essa obra de redenção. Também tem um nascimento na dispensação do reino, um novo nascimento. Agora, olhem nesta página, nesta mensagem agora, que eu vou citar uma porta aberta. Aí no dia 12 de novembro de 98, em São Paulo, no Brasil, ele nos disse, ao que vencer lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Assim como Cristo sentou-se com seu Pai no seu trono no céu, no trono que está no céu, agora Cristo diz que lhe dará para o vencedor que se sente com ele no seu trono. E quem será o vencedor que estará no último dia pregando o Evangelho do Reino? Quem será o mensageiro através dele? Cristo, como filho de Davi, filho do homem, se manifestará e com a chave de Davi abrirá essa porta do reino milenial, abrirá a porta da segunda vinda de Cristo. Esse será o anjo mensageiro que esteja vivendo neste tempo final ou do fim. Mas claro, não canta uma maraquita, que lá é dito, lá no Brasil, lá em Porto Rico, nós falamos que é um galo. Maricata. Vamos ver o nome, porque eu sempre me confundo com esse animal, um pássaro que faz barulho. Agora vejam. Ele já estava mostrando que no fim do tempo tinha que estar um instrumento vivo no meio da sua igreja. Mas vejam, escutávamos essas mensagens e... mas ele está aí, pois tem que ser ele. Por quê? O escolhido vai no passo ou no compasso, e se esse é o mensageiro, tal como aconteceu no tempo do irmão Branham. Enquanto ele estava, nosso irmão Branham estava no ministério de precursor, podemos colocar o exemplo do próprio irmão Miguel. Ele era um crente na mensagem do irmão Branham, mas ele se foi, partiu. Ele era um desses que estava esperando que o irmão Branham ressuscitasse, mas vejam, não ressuscitou, e Deus então levanta esse mensageiro que trouxe as boas novas para a igreja noiva. E vejam vocês, o que ele fez? Ora, passou para essa etapa e seguiu esse outro mensageiro. Depois, Deus leva esse mensageiro e também ele pensava que iria ressuscitar durante esses dias. Mas olhem, depois quando Deus lhe abriu o entendimento,
Ele então o que ele fez? Ora, ele vai seguir o próximo, porque isso é o que todo filho e filha de Deus está chamado a fazer em cada tempo que Deus o enviou. Se lhe coube no tempo onde teve esses 3 ministérios, se lhe coube, olha, isso é uma grande bênção, não sei quantos que estão aqui, que estiveram na mensagem do irmão Branham, e do irmão Branham aí tem uma mão levantada aqui, e do irmão Branham passou para a mensagem do irmão Willie, e depois estão hoje escutando o evangelho do reino sendo pregado. Vejam. E isso é o que todo filho de Deus tem que fazer. Agora olhem, ele diz, esse será o anjo mensageiro, porque um anjo é um mensageiro, é o instrumento de Deus quando se fala assim em termos humanos, quando se fala em termos celestiais divinos. O mensageiro, um espírito ministerial, vejam, tudo isso, quem opera é o Espírito Santo. Só um, sempre é um só. Agora, mas nele, ele pode operar em uma pessoa, 1, 2, 3, 4, 5, o ministério que ele deseja ou desejar. Em Jesus estavam, todos os ministérios estavam em Jesus. E no último ministério também, no ministério final, aí está o de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e evangelista. Os 5 ministérios estão aí. E ele opera o ministério de Jesus, Moisés e de Elias. Agora, diz, e nenhum dos 7 anjos mensageiros encontra-se vivendo atualmente em carne humana. Isso foi em 98. Que ele nos pregou esta mensagem. Só para este tempo final estaria o anjo do Senhor Jesus Cristo, que foi enviado por Jesus Cristo até para o apóstolo São João com a revelação apocalíptica, foi enviado no seu corpo teofânico. Agora olhem, para esse tempo ainda ele estava vivendo nesse tempo. Mas vejam, depois que Deus o levou, Deus nos abriu o quadro, o cenário desse ministério tão poderoso que esteve no meio da igreja noiva. Como ele na Argentina falou, foi enviado da presença de Deus para dar essas notícias, essas boas novas. E enquanto mais rápido as dê, mais rápido eu posso ir embora para a casa de meu Pai Celestial. Agora, qualquer um diria, mas se ele era o cumprimento do que eu pensava, que nos iria levar para a ceia das bodas do Cordeiro, porque ele quer ir embora. Se bem melhor, na sua vinda ele vem nos preparar, dar a fé de rápido, nos levar. Mas vejam como Deus nos foi abrindo todo o quadro e todo o entendimento para compreender esse ministério que Deus esteve operando no meio da igreja. E foi a mesma coisa que aconteceu no tempo de Jesus, no tempo de Maria. Antes de Jesus nascer, antes de ser concebido pelo Espírito Santo, vejam que o Espírito Santo é Gabriel, Gabriel é igual ao Espírito Santo, nos escreveu, continua sendo um. E ele teve uma conversa com ele. Agora essa conversa foi privada, vamos falar assim, tal como a teve conosco no mundo e ninguém percebeu, se deu conta. Passou um homem por aí ou por aqui, teve um ministério, se foi, mas a igreja noiva sabe agora isso que ele veio trazer para o povo de Deus. E a igreja noiva disse amém a essa palavra, e vejam como dela nasce então esse filho palavra nasce dela então. Agora olhem no livro de Citações, na página 94, parágrafo 811, nos diz: captaram algo? Pode ser que eu não tenha que contar-lhes então no domingo. Isso. Notem, maravilhoso. Agora notem, agora então, de acordo ao tempo de Deus, iria libertar o mundo antediluviano, ele enviou uma águia, e no tempo que ele fosse libertar Israel, enviou uma águia. Vocês creem ou acreditam? Isto é uma citação que está no livro dos selos. Vocês creem ou acreditam? Vamos ter ele aberto aí também, é na página 301. Deve estar 301, sim.
Creem vocês que no tempo, até mesmo em João, na ilha de Patmos, esta mensagem foi tão perfeita que ele não poderia confiá-la para um anjo? Vocês sabem, um anjo é um mensageiro, mas vocês sabiam vocês que o mensageiro é um profeta? Creem vocês nisso? Vamos provar isso. Revelação 22. Vamos ver se era uma águia. Se era uma águia, certamente que ele foi um anjo. Ele era um mensageiro, mas foi um profeta que lhe revelou esse livro completamente de revelação. Revelação capítulo 22 e versículo 19. Observe o que João viu aqui. Eu, João, sou quem ouviu e vi estas coisas. Agora ele está concluindo isso. Este é o último capítulo. E depois que houve ouvido e visto, postrei-me para adorar a este anjo que me mostrava essas coisas. E ele, então, o anjo, me disse: olha, não faças isso, nenhum verdadeiro profeta ou mensageiro de nenhum tipo será adorado. E ele me disse: olha que não faças isso, porque eu sou servo contigo e com teus irmãos, os profetas, e com aqueles que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Bem, agora o livro era tão importante que é a palavra de Deus. Agora observem, e quando a palavra de Deus é trazida, tem que ser trazida pelo profeta, porque a esse é que a palavra de Deus vem ou chega a ele. Agora, vamos continuar aqui, terminar esse parágrafo. Eu estava esperando receber uma pergunta a respeito disso nessa caixa aqui. Eu só pensei que desgarrava ela, eu apenas sinto que tem algo dentro, apenas eu pensei que entraria nisso, ou falaria sobre isso. Vê, cada palavra de Deus é trazida, a Bíblia não muda o seu sistema em tudo, ou de tudo. Vê, a mesma coisa tem que vir ou chegar a este vidente que nós estamos esperando que chegue. Agora anote, Revelação 10, do 1 ao 7. E aí embaixo escreve: toda a revelação tem que vir ou chegar por profeta. E em cima escreve: foi um profeta, Elias, o anjo que trouxe a revelação para João. Agora olhem, vamos ver aqui, tem uma anotação na parte de trás aqui. Ele escreve: o anjo que revelou a João o Apocalipse. Quem é? Coloca em uma forma de pergunta: quem é? É um profeta. Moisés e Elias. Agora, olhem. Vamos um pouquinho mais além. Neste que nós estamos lendo, diz: e para o último dia estará em um corpo de carne. Está falando desse anjo. Esse é o anjo de quem Cristo falou em Apocalipse 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei meu anjo para dar-vos testemunho destas coisas nas igrejas. Agora olhem, na mensagem, o evangelho, ou o mensageiro do entardecer, o mensageiro do entardecer. Olhem, o irmão Branham diz aí. Olhem novamente a última era da igreja. O Espírito Santo, o próprio Jesus. O Espírito Santo, o próprio Jesus. E faz a citação da Escritura: e o Jesus envia o meu anjo para testificar destas coisas. E o irmão William escreve em Apocalipse 22, versículo 16. E em Apocalipse capítulo 3, falando desta era da igreja, ou seja, da era de Laodiceia, Jesus dá testemunho do que acontecerá nos últimos dias. Ele diz: a igreja ficará rica, morna, podem brincar, saltar suficiente enquanto a música está soando para gritar. É correto isso, mas para um testemunho e uma vida limpa está muito longe disso. Um testemunho e uma vida limpa. Quem estava dando testemunho no tempo onde o irmão Branham estava? O Espírito Santo. Ou seja, que aí nós vemos Apocalipse 22, versículo 6 e versículo 16, dando-se cumprimento, porque as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E aí ele faz a citação de Apocalipse 22, 16, como o Espírito Santo dando testemunho nessa era. Como ele pega essa Escritura e a faz presente, a presentifica, porque o Espírito Santo é um eterno presente, mas isso
Paulo poderia pegar isso, Paulo poderia dizer, Apocalipse 22:16, que esse anjo mensageiro, que é o Espírito Santo, estaria dando testemunho nessa era do que ele estaria realizando, fazendo. Mas o irmão Branham diz na página 134 do livro dos selos, mas quando este Espírito Santo que temos, aquele que está no nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos. Porque um Espírito não pode ser coroado. Portanto, foi o Espírito Santo no meio da sua igreja, você diria mais? E o Dr. William Soto, então? Lembre-se que ele teve uma conversa com Maria. Agora, o filho prometido não era Gabriel. Ele veio trazer as boas novas, ele veio gerar esse filho, ou engendrar, no ventre de Maria. O cumprimento da segunda vinda do Senhor não era Gabriel, era Jesus. Ou seja, aqui tinha-se que buscar então esse resultado dessa palavra que Gabriel falou para Maria. E qual foi o resultado dela? Esse começou a crescer. O resultado foi que deu à luz a um menino. Agora vejam como a igreja, neste tempo final, deu à luz a um filho. Esse filho, palavra, o qual ele foi falado por esse poderoso arcanjo, e essa palavra, a Virgem Maria, a noiva deste tempo final creu nela e disse: faça-se comigo conforme a tua palavra. E eles, como o coroam, como é que eles o coroam? Reconhecendo-o. Este é aquele que tu falastes que viria no meio da sua igreja. Então, ao reconhecê-lo, o coroam como Rei de Reis e Senhor de Senhores. E quem o coroa é a sua igreja noiva que o coroa. Agora, ele continua dizendo: vimos quem é o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E aí vejam vocês, está esta escritura sendo cumprida durante esse tempo, mas depois, neste tempo, a vemos novamente sendo cumprida, tal como aconteceu em cada era da igreja. É o mensageiro que estará no último dia no meio da igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, no entrelaçamento da dispensação do reino com a dispensação da graça e com a chave de Davi. Cristo, através do seu anjo mensageiro, abrirá a porta da dispensação do reino, e essa porta é a segunda vinda de Cristo. Como a abrirá? Ele mesmo, dando-se a conhecer, revelando-se para o povo. É aí, abre essa nova dispensação, fechando a dispensação da graça, e vocês já sabem como aconteceu ou foi. Simples. Foi algo falado. Deixaram-se o batismo, se deixou-se tudo, pararam todas as coisas, porque ele disse em 1 Coríntios capítulo 11, desse memorial da Santa Ceia, ele disse: fazer isto em minha memória até que eu venha. E o que foi que aconteceu? Deixou-se de fazer, pois então ele teve que ter vindo, ou chegado. Então, se ele veio, pois então tem que estar no meio da sua igreja. Ele tem que estar no meio da sua igreja, porque isso se cessou, parou-se, até que ele venha. Pois ele já está. Portanto, agora ele, com a sua vinda, abre essa nova dispensação. E essa dispensação, vejam, é o estabelecimento desse reino do Messias, que ele está fazendo primeiro aqui na alma, no coração de cada escolhido de Deus, estabelecendo o reino messiânico no seu coração e no meu coração, vê? Para depois estabelecê-lo fisicamente na terra de Israel, onde daí se governará todo o planeta Terra. Israel será a capital. Agora continua dizendo: Cristo, na sua segunda vinda, é a porta para a dispensação do reino, e para entrar nesse glorioso reino milenial, por essa porta entrarão os escolhidos de Deus no último dia. Aquele que não entre ou entrar por essa porta, que não se vista, que não vai para o milênio. Não se apronte, porque para ser das bodas do Cordeiro e esse reino milenar, somente estarão aqueles que terão entrado por essa porta. Isso é o que a igreja de Jesus Cristo por 2000 anos esteve esperando. A segunda vinda de Cristo, que é a porta da dispensação do reino, assim como a primeira vinda de Cristo é a porta da dispensação da graça.
Agora vimos o enviado para pregar a toda nação, tribo, língua e povo. E esse é o anjo com o selo do Deus vivo. Esse é o mensageiro, o último mensageiro de Deus com o Espírito Santo, operando o Espírito Santo nos ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. E trazendo-nos, assim nos trazendo essa grande fé de trasladação. Porque a igreja diz, ele que está no ponto de ser raptada, ele vem pela sua igreja. E se vem pela sua igreja, pois tem que levá-la. Não pode ir para lá sem a igreja. Vocês se lembram quando ele disse que ele pediu mais tempo, mas vejam vocês, houve alguém orando, pedindo por ele. E vejam, aí nem a morte, porque se tem as chaves do Hades e da morte, então pode tirar daí aquele que está morto, ou quem está morto, sabendo que os anjos não morrem, senão que dormem. Mas é uma palavra que nós usamos. Vejam vocês, ele o chamou e tampouco a palavra que esse homem fale é uma palavra que vai se interpor para aquele que tenha câncer, porque ele disse para o irmão Branham, o Espírito Santo, o anjo lhe disse que nem o câncer te poderá enfrentar, ou seja, que tudo que esse homem fale, e olhem como, de que forma o câncer espiritual, tumores espirituais e todas essas coisas foram tirados do povo. E também foram tirados fisicamente também, literalmente, ou seja, doenças também das pessoas, tudo de uma forma progressiva. Mas olhem, ele disse que ele não poderia se apresentar lá sozinho. E ele veio e voltou e se foi. Agora, como tem que ir, tudo tem que estar, tudo tem que ter uma base no que se basear, fundamentar. Quando ele volta, aí nos mostra o que aconteceria com esse ministério de Moisés e Elias. Tem que ter algo que o tenha representado. Mesmo que vejam vocês que no tempo de Jesus, nós já temos isso lá, porque seria paralelo em tudo, mas vejam que vocês aí também, o lá nos mostra aí que esse corpo se levantou. Nos mostra isso aí, que esse corpo se levantou. Agora, o que foi que aconteceu? Ele não trouxe os da sexta dimensão. E nem tampouco nos levou para ser das bodas do Cordeiro. Porque isso seria no ministério messiânico, no ministério no qual Deus cumpriria essa promessa e teria algo no que basá-lo, fundamentá-lo. Agora, esse último mensageiro, sim, dirá. Não fiquem preocupados, eu não vou me apresentar sozinho na ceia das bodas do Cordeiro. Eu irei com todos vocês para a ceia das bodas do Cordeiro. Porque esse sim, que não iria sozinho. Agora lembre-se que ele foi primeiro e ascendeu, subiu à sétima dimensão, depois passou pelo paraíso. Vejam vocês aí, houve um labor que ele realizou, que esse ministério fez nessa terceira etapa. Portanto, Moisés e Elias, vocês já conhecem tudo o que acontecerá, onde somente estará ausente 3 dias e meio. E depois terá esse juízo lá na sexta dimensão, porque ele disse que lá o estão esperando, diz que aqui estamos esperando a vinda do Senhor. Aqui o estamos esperando, mas vejam que eles dizem que vem de cima da altura, ele virá até ti e diz mais acima, ou seja, que esse ministério sobe à presença de Deus, depois passa pela sexta dimensão e vem para cá, para a terra, e então depois será um ministério aí, um ministério de 30, 40 dias com os escolhidos, e nós iremos para a casa de nosso Pai Celestial para ser as bodas do Cordeiro. Mas lembre-se que tem um ministério aí, que é o ministério que estaria durante esses 3 anos e meio da semana número 70 da profecia de Daniel, que cabe ou corresponde ao povo hebreu. E aí nesse tempo já vamos ver como isso vai acontecer ou ser, porque estarão pregando durante esse tempo todos os juízos divinos que estariam caindo na terra.
Agora, disso nós falaríamos em outro momento ou ocasião até onde se possa falar. Bom, vimos o enviado para pregar a toda nação, tribo, língua e povo. E neste tempo já identificamos esse enviado. Esse enviado está neste tempo percorrendo a América Latina, o Caribe e o mundo todo inteiro, trazendo a fé de rapto para todos os que amam a sua vinda, a todos os que o estavam esperando. Foi para mim um grande privilégio, uma bênção, poder estar nestes momentinhos aqui no Panamá, desfrutando junto com vocês esses momentos ao redor da palavra de Deus e tudo o que Deus está realizando ou fazendo. E que estamos no tempo certo, correto, no território correto, com o mensageiro correto, com a mensagem correta e com as promessas corretas ou certas, porque as promessas que Deus fez na sua palavra que não se cumpriram são para nós. É por isso que tem um corinho que diz: as promessas do Senhor minhas são. Minhas são. A transformação é minha, porque tu prometestes isso, Senhor. Deixo novamente com vocês aqui o reverendo Ariel Serrut para já concluir nossa parte, dando graças a Deus pelas suas bênçãos, e já nos estaremos vendo no outro momento, já seja passando assim ou na escala ou de escala, mas sempre o Panamá o levamos no nosso coração. E vocês têm um bom embaixador lá em Israel. Uma pessoa muito respeitosa, muito amável. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. E verdadeiramente vocês têm um bom representante, o Panamá, lá em Israel. Que Deus abençoe ele, o embaixador, em todas as gestões que ele faça lá a favor de Israel e aqui também, quando esteja por aqui. Bom? Que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Conosco, nosso irmão reverendo Ariel Serrut. Muito obrigado e que Deus os abençoe grandiosamente.